A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês passaram a semana? Tudo bem? A tia acredita que sim. E hoje é domingo, dia de aprendermos mais um pouquinho. Nós não podemos estar presente, né? Mas nós vamos aprendendo aí por vídeo, não é verdade? Então vamos lá? Hoje nós vamos aprender a lição de número 3, que diz assim, ó, o Deus bondoso. Ah, tia, Deus é bom, né? Sim. Vocês já pararam assim para imaginar quanto Deus é bondoso com a gente? E hoje nós vamos ver isso, como que Deus foi bondoso com Agar e seu filho Ismael. Mas antes de nós entrarmos lá na lição, nós vamos ler o nosso memorizando. Abram a Bíblia de vocês, é lá no livro de Isaías, é o capítulo 63 e o versículo 7, que nos diz assim: anunciarei o amor de Deus, o Senhor, e darei graças por tudo que ele tem feito, pois o Senhor nos abençoou ricamente. Mais uma vez, anunciarei o amor de Deus, o Senhor, e darei graças por tudo que ele tem feito, pois o Senhor nos abençoou ricamente, né? Então, nós vemos o quê? Que grande coisa, o que esse versículo nos diz? Que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E o que ele está nos ensinando, né? Que nós devemos ser gratos, anunciar a bondade do amor de Deus, anunciar o amor de Deus, anunciar que o Senhor é bondoso conosco, né? Mas o principal, que nós devemos ser gratos a tudo que o Senhor tem feito por nós. E são grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, não é verdade? Se nós pararmos para analisar aí, são muitas e muitas coisas que o Senhor tem feito por nós que são incontáveis. As que nós vemos, imagine que nós não vemos. Os livramentos que o Senhor nos concede, né? Então, tudo isso nós devemos ser muito, mas muito gratos ao Senhor. Então, vamos lá para a nossa lição? O texto da nossa lição, ela está lá no livro de Gênesis, é o capítulo 21, do versículo 9 ao versículo 20. A tia vai ler para vocês, se vocês se perderem aí, vocês pausam o vídeo, tá bom? O versículo 9 nos diz assim: e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Quem foi Agar? Agar, ela era serva de Sara, né? Nós vemos, quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vemos que Sara teve servas, a rainha Esther teve servas. Então, Agar era uma egípcia que era serva de Sara. Então, Sara ela não podia gerar, né? Ela não tinha ainda dado filhos a Abraão. Então, o que ela fez? Ela deu Agar como esposa para Abraão. E Abraão acabou, né, engravidando Agar. E de Agar nasceu quem? Nasceu Ismael. Então, Sara viu que Agar zombava, né? De Sara. Então, Sara, né? Ela viu, então, que ela não se agradou. Que ela via que Ismael brincava com Isaac. Porque depois disso, Sara engravidou e nasceu o Isaac. Então, eles brincavam juntos, né? A tia acredita que eles devia ter uma diferença de idade, mas muito pouco, né? Aí lá no versículo 10 diz assim: E disse a Abraão, Sara disse a Abraão: deita-te fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho Isaque. Ou seja, Sara ela não queria que Ismael fosse herdeiro de Abraão. Então, que ela pediu o quê?
que Abraão mandasse Agar com Ismael embora. Aí lá no versículo 11, continuando, diz assim: E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Ele, como pai, se doeu, lógico, né? O que ele ia fazer com o filho dele? Ele ficou triste. Porém, Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Ou seja, Deus estava prometendo ali para Abraão que de Isaque sairia uma nação. Porque Deus já tinha prometido para Abraão que ele teria muitos e muitos descendentes, né? Então, de Isaque sairia uma nação. E o Senhor continua falando com Abraão: Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua semente. Então, Abraão teve 2 filhos, primeiro Ismael, depois Isaque, e cada um formou uma nação, uma diferente da outra, tá? De Ismael veio os descendentes, os ismaelitas. Os ismaelitas formou o povo ismaelitas, veio de Ismael. E de Isaque formou-se o povo judeu, os descendentes, o povo judeu. Então formaram 2 nações, 2 povos diferentes: os judeus, os ismaelitas e os judeus, tá? E aí, continuando, diz assim: Abraão, mesmo entristecido, ele fez o quê? Ele obedeceu ao Senhor, porque Abraão, ele era muito, muito obediente e temente ao Senhor. Mesmo que o coração dele estava doendo, ele obedeceu. Por quê? A tia acredita que ele também confiou, porque se Deus estava prometendo que ia cuidar de Ismael, ele acreditou, ele falou: o Senhor vai cuidar do meu filho. Então, lá no versículo 14, diz assim: Então, se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando, errante no deserto de Berseba. Agora, vocês imaginem, Agar, ela saiu por um deserto, certo? Lá no deserto, ela não ia encontrar comida. Ela não ia encontrar água. Porque deserto, o próprio nome já diz. É tudo deserto. Não tem nada. Um calor escaldante, muito quente. Então, Agar, de uma certa forma, ela se preocupou. E aí eles saíram andando e foram andando. E aí no versículo 15 nos diz o quê? E consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, de uma das árvores. Ou seja, a água acabou, não tinha mais água para eles beberem, não tinha de onde ela tirar essa água. E o que ela fez? No versículo 16: E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou-se sua voz e chorou. A tia acredita, porque o que ela fez? Ela não viu saída. Ela falou assim: não tem jeito, acabou a água. Eu não acho, não tem um poço. O que eu vou fazer? Então, para ali, ela não viu saída, né? Ela se desesperou, ela não viu saída. Então, ela colocou o filho dela lá. Olha quanto sofrimento de Agar também. Ela colocou o filho dela lá debaixo de uma das árvores que ela encontrou. Ela ficou longe, te acredito aqui, bastante,
né? E ela sentou-se, a Bíblia e a palavra de Deus diz o quê? Que ela levantou sua voz e chorou. Que te acredita que ela deve ter falado assim: agora, Deus, o que vai ser? Vamos morrer? Meu filho vai morrer? Imagina a dor dessa mãe. Ficou muito angustiada e muito desesperada, na verdade. Só que olha o que acontece no versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Olha só, não foi só Agar que Deus ouviu. Deus ouviu também o choro de Ismael. E Ismael era pequeno. Não foi só o choro. Vocês não acham que Ismael também não clamou a Deus? A tia acredita que sim. Então, você está vendo como é importante vocês, crianças, também orarem? Por quê? Deus ouve a oração de vocês. Deus ouve os pedidos de vocês, né? A tia conhece crianças que teve as orações respondidas. Então, com vocês não é diferente. Por isso que é muito importante nós sempre estarmos orando. E o versículo 18, o anjo ordena. O anjo de Deus ordena a Agar. Olha o que ele diz para Agar. Erga-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Viu que a tia comentou? 2 povos, 2 filhos, 2 povos diferentes. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Esse é o versículo 19. Vocês viram como Deus foi bondoso na vida deles? Ela não achava saída, ela estava desesperada, a água já tinha acabado, a tia acredita que mais um pouco também o alimento, mas vocês imaginam você no deserto com muito calor, uma sequidão total, e você não ter água para beber? Lógico que eles iam morrer, né? Principalmente a criança, rapidamente. Então Deus falou o que para Agar? Não temas. O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Então ele ainda falou: erga-te, pega o moço, levanta o moço e pega-lhe pela mão. Não foi assim? Porque dele farei uma grande nação. E Deus abriu a visão de Agar, né? Porque até então ela não chegava a saída, Deus abriu a visão de Agar. O que foi que Agar enxergou quando Deus abriu-lhe a visão? Enxergou o poço. Foi até lá, buscou a água e dali em diante Deus cuidou de Agar e de Ismael. E olha o que nos diz o versículo 20. E era Deus com o moço, ou seja, Deus não desamparou. Deus não somente lá mostrou o poço e agora você se vira. Não. Deus era com a vida do moço. Deus era com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Vocês viram? Ele foi atirador de flechas. E sabe o que aconteceu com ele? Ele casou-se depois disso e morou na região de Parã. Então, aqui nós vemos o quê? De como Deus ele foi muito bondoso na vida de Agar. E vocês acham que é só na vida de Agar? Não. Deus é bondoso na minha vida, Deus é bondoso na sua vida também, né? Deus cuida de nós no mínimos detalhes. Às vezes, nós não percebemos o cuidado de Deus, como o Senhor cuida das nossas vidas. Mas se nós pararmos para observar bem, nós vamos ver que até nos pequenos detalhes assim, ó, Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa vida. Deus cuida de alguém da sua família. A tia acredita que quantas bênçãos Deus deu?
Quantas pessoas assim ao seu redor que você conhece que Jesus curou? Por quê? Porque Deus é bondoso, Deus ouve nossas orações e jamais, jamais Deus desampara um filho seu, né? Um servo seu. Aí você pode falar assim, tia, mas sabe quem é servo? Não, não é. Até mesmo pessoas que não servem a Deus, ou porque não conhecem a palavra de Deus, outros conhecem, mas né, não querem aceitar Jesus, Deus cuida, porque Deus ama todos nós, independente do pecado que cometemos, Deus ama todos nós. Então, se Deus cuida também de quem não serve, imagina de nós. Deus cuida, Deus é muito bondoso, né? Então, nós vimos o quê? Quão bondoso o Senhor foi na vida de Agar e de Ismael, que foi uma promessa que Deus fez a Abraão. Abraão obedeceu a Deus e Deus cumpriu as promessas na vida dele. Fez dos dois filhos dele duas nações. Os ismaelitas, que são descendentes de Ismael, e os judeus. E os ismaelitas, se vocês sabiam que os ismaelitas, vocês já ouviram falar do povo árabe, dos árabes? Então, os árabes, eles são descendentes dos ismaelitas, tá? O que a tia tá falando aqui é só uma curiosidade. Os árabes, eles são descendentes dos ismaelitas. Tá? E a Bíblia nos diz também que os ismaelitas, eles se tornaram inimigos do povo de Deus. E isso lá vocês vão encontrar lá em Salmos 83, 5 e 6. Os ismaelitas, eles, mais para frente, nós vamos, né, fala que eles se tornaram inimigos do povo de Deus. Então, Isaac, uma nação judaica, povo judeu, os ismaelitas, e Ismael, os ismaelitas, que acabou vindo os descendentes árabes. Então, por isso que quando a gente, às vezes, nós vemos assim, o Oriente Médio, normalmente tem muitos países árabes, está em luta contra Israel. Às vezes nós vemos aí no jornal, ou vemos alguém comentando. Então tudo isso aí veio de quem? Proveu da Isaac e Ismael. A tia espera que vocês tenham gostado da aula de hoje, mas antes de encerrar, a tia quer propor um exercício para vocês. Não precisa postar no grupo, a não ser que vocês queiram, tá? Postar no grupo. Mas, na verdade, esse exercício a tia quer propor a vocês, para nós, a tia também, como assim, para nós termos assim, ter ciência, né, da bondade que Deus tem para conosco. E o que a tia quer propor a vocês esse exercício? Que vocês pegam uma folha de caderno, qualquer folha de papel, e vocês escrevam nele o que de bom Deus tem feito na sua vida. Pode ser na sua vida, na vida do papai, da mamãe, de algum familiar de vocês, tio, titia, primo, prima, de algum amiguinho. Seja essa bondade, seja uma cura, uma libertação, uma porta de emprego, que às vezes a pessoa estava desempregada, queria muito, Deus concedeu essa bênção. Nós sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Então, a tia quer que vocês façam esse exercício para vocês. Porque às vezes na correria do dia a dia a gente não percebe, né? Às vezes não para se atentar. E a tia gostaria que vocês fizessem isso, tá? E meditassem. O quão bondoso. Eu tenho certeza que a hora que vocês começarem a escrever lá, vocês vão ver quão bondoso o Senhor é. Tanto para vocês como para todas as pessoas que vocês conhecem, tá bom? A tia deixa aqui um grande beijo para vocês. Desejo uma boa semana. Espero que vocês estejam aprendendo bastante. Tá bom, meus amores? Um beijo, ó. Até a próxima aula.